Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema, mulheres cientistas, dois pontos de vista da professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela que coordena os projetos Ciência na Saúde do Grupo Mulheres do Brasil. Professora Soraya Ismaili, prazer em tê-la conosco, professora. Bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês também. Muito obrigada pela oportunidade. Participa conosco também a professora associada do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela que coordena o programa de extensão Meninas na Ciência e Lugar de Mulher, que visam atrair mulheres para carreiras científicas e tecnológicas. Professora Carolina Brito, bom dia, prazer em tê-la conosco, Carolina. Oi, então, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né, então, conversando sobre esse assunto que é tão caro para mim. Professora Soraya, vamos começar falando do prêmio Carolina Bori, Ciência e Mulher, que foi criado lá em 2019, numa homenagem da SBPC às cientistas brasileiras destacadas e às futuras cientistas brasileiras de notório talento, e que leva o nome da sua primeira presidente mulher, a Carolina Martuccelli Bori. E a SBPC já teve 3 mulheres presidentes e hoje a maioria da diretoria é feminina. Ela criou essa premiação exatamente acreditando na homenagem às cientistas brasileiras e também incentivar as meninas a se interessar por esse universo, né, professora? Exatamente, Márcio. Muito obrigada por essa referência ao prêmio. Nós estamos muito felizes de termos novamente o prêmio na sua edição este ano para as mulheres da ciência, porque nós alternamos, né? Um ano para as meninas na ciência e no outro ano, como este ano, é o ano das mulheres na ciência. Então, estamos muito felizes porque é mais uma edição, é um prêmio que nos traz muita satisfação, muito orgulho, nos traz a memória da professora Carolina Bori, que eu tive a honra de conhecer, na época em que ela era presidente, esteve presidente da SBPC. Eu, na ocasião, era estudante de pós-graduação, era pós-graduanda e tive a honra e a satisfação de viver esse período da nossa sociedade, e a Carolina Bori certamente estaria muito feliz, muito honrada ao ver as meninas, como as meninas hoje estão fazendo ciência, como as mulheres estão se colocando, quantas mulheres talentosas que finalmente têm a oportunidade de demonstrar, de mostrar o seu trabalho, que talvez antes não tivéssemos tantas oportunidades e hoje nós estamos tendo. E o prêmio este ano, ele também aumentou de valor, né? Então é um prêmio que é muito convidativo, por isso é importante que as pessoas que conheçam, que se entusiasmem por participar, e podem participar todas as sociedades científicas, todas as afiliadas da SBPC. Lembrando que a SBPC tem 162 sociedades afiliadas, sociedades ou centros ou institutos afiliados, né? E a SBPC é uma sociedade nacional que congrega as diversas áreas, então cada área vai ter uma premiada, né? Nas humanidades, nas exatas e também na área de biomédicas ou de biologia e saúde, né, que congregam uma mesma área. Então, nós estamos bem felizes e agradeço esse espaço para falarmos sobre isso, que é um assunto importantíssimo, né, como a Carolina também vai trazer aqui para nós.
Muito bem, Carolina. Você tem um projeto Meninas da Ciência que poderão se transformar em candidatas ao Prêmio Carolina Bore. E aí eu pergunto, como atrair as meninas para as carreiras de ciência e tecnologia? E também estimular as mulheres a persistirem, a se tornarem agentes no desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Então, esse projeto, ele foi criado em 2013, né, a pessoa que criou o projeto chama-se Daniela Pavani, minha parceira até hoje, né, uma grande extensionista, hoje, inclusive, ela é pró-reitora de extensão aqui da URGS, e o projeto foi criado justamente porque, o que nós identificamos, né? Primeiro, essa coisa de ter poucas mulheres nas áreas exatas e tecnológicas. Se a gente olhar hoje no Brasil, nós já temos o número de pessoas formadas no Brasil, quando tu olha em todas as áreas, a maioria já é feminina. 50 e poucos por cento dos formandos são mulheres já, né? Todas as áreas englobadas. Só que nós notamos que ainda existe um reduto masculino, né? Então, por exemplo, quando a gente olha o Brasil inteiro, que tem pouca gente formada, né, em nível superior, embora se diga o contrário em alguns momentos, apenas 18% das pessoas formadas vão para essas áreas. Então, já tem pouca gente nas ciências exatas e tecnológicas, e dessas poucas pessoas, poucas são mulheres, né? Então, é a única grande área, isso engloba física, química, matemática, engenharias, né? E a biologia também tá nesse STEM que a gente chama, né? Apesar de que a biologia tem mais mulheres que homens, mas nesse total de cursos tem mais homens do que mulheres, né? Então, essa é uma primeira observação. Tem poucas pessoas na área de ciência e tecnologia e pouquíssimas mulheres. Aí tem um segundo problema que nós observamos, que é assim, ao passar do tempo, conforme a carreira vai avançando, menos e menos mulheres estão presentes. É o que a gente chama de efeito tesoura, né? E isso acontece em qualquer área que a gente tem estatística. Então, mesmo em áreas muito femininas, vamos dizer, medicina. Medicina hoje já se formam mais mulheres do que homens. Lá no topo da carreira, a gente pode medir de N maneiras, mas vamos pensar aqui, pessoas que estão na Academia Brasileira de Ciência, a maioria vão ser homens, né? Mesmo se no começo da carreira tem mais mulheres. Então, em vista disso, a gente criou esse projeto para tentar atrair mulheres e mantê-las na academia, né? E mantê-las nessas áreas, que são dois problemas que parecem distintos, embora eles estão muito agregados, né? Muito entrelaçados. Então, a gente faz várias ações, assim, o que nós temos feito hoje em dia? A gente leva as meninas até a universidade, né? Conhecer os vários campi, inclusive não só das áreas de exatas, a gente tem levado em áreas de humanas, em áreas biomédicas, então a gente leva meninas de escolas públicas e particulares para conhecer os laboratórios, falar com professores, professoras. A gente vai nas escolas, né, para tentar mostrar a ciência, tentar mostrar que ciência e essas áreas de exatas tecnológicas são áreas interessantes, mas também que são áreas que remuneram bem, porque isso é outra coisa, né? O cientista pensa, vou mostrar que a ciência é linda e vou atrair. Mas não é bem assim, a gente tem que mostrar que são áreas que têm retorno financeiro, né? Tu vai poder viver bem se tu for engenheiro, faltam pessoas nessas áreas, né? Então, a gente vê hoje em dia o crescimento das big data, né? Do big data, então a gente precisa de pessoas que saibam manipular isso daí. Então, a gente tenta levar essa informação, dizer, olha, é interessante, pode ser rentável, faltam pessoas nessas áreas, então venham para cá, né? E com relação a como é que a gente mantém, é um tema, tem vários aspectos nessa pergunta, mas uma das coisas que a gente tenta fazer é transformar o ambiente, porque o ambiente é cheio de microagressões, como a gente chama, né? Então, assim, as mulheres ficam constantemente sabendo que aqueles cursos não são para ela. Então, a gente tenta, de alguma maneira, mudar esse ambiente, né? Melhorar esse ambiente, que a gente acredita que é uma grande chave para tentar manter as pessoas, né, nessas carreiras. Professora Soraya, em dezembro de 2013, né, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução reconhecendo que a igualdade de gênero ela só pode ser alcançada se mulheres e meninas tiverem acesso irrestrito à ciência e à tecnologia como uma ferramenta essencial para o seu empoderamento. E aí nasceu o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Agora, as mulheres, afiançou a Carolina, a gente reforça que representa apenas 1/3 da comunidade científica global,
com a porcentagem estagnada na última década. Em alguns países, menos de 10% dos pesquisadores são mulheres. E aí eu pergunto, como mudar essa realidade, professora? Bem, no Brasil, essa realidade tem mudado rapidamente, né? Nós temos hoje, a Carolina mencionou, que nós temos hoje maioria de mulheres já concluindo a graduação em diversas áreas, né? Na maioria das áreas. Tendo aí alguns núcleos, como ela mencionou, das tradicionais exatas, né? Que ainda nós temos aí, em algumas engenharias, 40%, matemática e física também, às vezes nesta proporção, mas na medicina, por exemplo, nós já ultrapassamos os 50% de mulheres, né? Em outras áreas também, além daquelas que tradicionalmente já eram áreas que nós sempre tivemos mais mulheres, né? E tem algumas que são assim, que estão e que continuam assim. Agora, depois na pós-graduação, com o avanço da pós-graduação, nós também vemos hoje um avanço de meninas também nos programas de mestrado e doutorado, de mulheres, meninas e mulheres que avançam aí na sua formação como doutoras e pós-doutoras. O que eu penso, e temos alguns dados sobre isso, é que nós ainda não ocupamos os cargos de direção. Então, isso sim é que está muito aquém. Por exemplo, coordenadoras dos programas de pós-graduação, chefes de departamentos, pró-reitorias e reitorias, ainda uma proporção muito aquém do que nós vemos na base deste grupo social, né? Isso porque nós estamos falando de um setor público que normalmente os cursos de pós-graduação e esses cargos estão principalmente no setor público, que tem um funcionamento mais democrático, né? Imaginemos o que acontece no setor privado, por exemplo, ou em outras áreas que não são áreas acadêmicas. Então, de fato, o que nós ainda precisamos avançar as mulheres como formuladoras, como lideranças aceitas e reconhecidas como lideranças da ciência, né? As principais agências de financiamento, financiadoras da ciência, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, né, só neste ministério teve a primeira mulher ocupando o cargo de ministra, que é a ministra Luciana Santos. Em alguns locais, nós ainda não tivemos mulheres ocupando um cargo de liderança. Então, nós precisamos abrir este caminho, né, acelerar, criar políticas que são indutoras do processo de afirmação das mulheres em todos esses lugares, em todos esses territórios, vamos dizer assim, né? Isso é preciso fazer, porque se nós deixarmos pelo curso natural das coisas, isso vai acontecer, porque nós temos um sistema que está pressionando no sentido da quantidade, mais mulheres fazendo e mais mulheres se colocando. No entanto, no curso natural, isso ainda é muito lento. Então, nós precisamos ter políticas, sim, de indução, como o Prêmio Carolina Bori, como outros tipos de acesso, outros tipos de visibilidade e também de reconhecimento das mulheres, né? A professora Soraya falou de outros tipos, né, e subrepresentação no andar de cima, professora Carolina. E em 2019, a sua colega reitora aí da sua Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Márcia Barbosa, ela participou do nosso programa e naquela oportunidade ela falou sobre a peça A Saga de Carlota.
que mostra a trajetória desde a infância até a vida adulta de uma cientista. E a peça ela trata exatamente dos estereótipos, mas também dessa subrepresentatividade das mulheres na ciência. E aí eu pergunto, a peça nos dias de hoje, ela se mostra mais atual do que nunca ou necessitaria de uma atualização? Olha, assim, ela tem muitos aspectos, assim, que ela é muito atual, né? E, por exemplo, como dizia a professora Soraya, essa questão da subrepresentatividade nas camadas superiores, né, que eu estava chamando de efeito tesoura, ela é muito relevante, porque quem ainda pensa política pública para a ciência, quem ainda traz a régua da ciência, ainda são os homens, né? Então, assim, embora a gente tenha avanço, estamos falando aí de 6 anos, 2019 a 2025, né? Então, é muito real, muito atual. Porém, a gente tem agora trabalhado bastante as questões também que nós trazíamos no começo, falávamos muito de mulheres, né? Hoje a gente tem um recorte que precisa levar em conta algumas questões transversais. Por exemplo, as mulheres negras não têm os mesmos espaços que as mulheres brancas, né? As mulheres transas. Então, assim, tem toda uma população que ainda, dentro dessa subrepresentatividade de mulheres, ainda tem uma parcela de um recorte ainda mais dramático quando a gente fala dessas outras questões. Então, a peça hoje tem tentado agregar também essas questões, né? Então, a gente convidou, inclusive, uma pesquisadora negra para trazer esses assuntos de maneira a se apropriar um pouco mais dessa temática, né? Claro que a gente pode falar sobre isso, mas é interessante tê-la na peça. Então, a gente agora está agregando alguns sketches e algumas conversas que levam em conta esse tema, né? Para poder enfim, abranger mais, porque realmente, quando a gente olha a questão das mulheres na ciência, é uma questão que ainda é muito relevante, mas quando a gente enxerga, né, o percentual de pessoas negras dentro da academia ou em cargos de poder, isso é tão dramático, assim, os números são tão baixos que às vezes nem estatística a gente tem, né? Então, hoje nós temos o principal, digamos, diferença macroscópica que a gente agrega na peça, porque assim, a gente sempre coloca artigos novos, temas novos, assuntos novos, mas assim, a principal diferença, eu diria, é a questão da gente tentar mesmo trazer esse assunto para o centro do debate. Eu diria que essa é a principal novidade que a gente tem feito, né? E assim como eu acredito que na minha história, assim, do conhecimento de mulheres na ciência, eu comecei a trabalhar com isso faz uns 15 anos, né? Pouco menos. Era um não assunto um tempo atrás, né? Hoje já é um assunto muito mais comentado, todos os congressos. A questão das pessoas negras na academia, na ciência, era um não assunto até 5 anos atrás, né? E isso a gente viu crescer. Eu acho que o movimento negro ganhou esse espaço, assim, né? Nos últimos anos e hoje em dia é um tema. Então, assim, é meio que obrigatório, né? Então, é uma coisa interessante de ver essa dinâmica, como os espaços vão os grupos vão conseguindo ganhar os seus espaços de debate, né? Então, isso eu acho bem interessante que aconteceu no espaço curto de tempo, eu diria. Professora Soraya, aprofundando um pouquinho a questão abordada pela professora Carolina, né? O preconceito de gênero é uma realidade histórica, manifestando-se tanto nos ambientes acadêmicos quanto no mercado de trabalho científico, onde mulheres, especialmente cientistas, continuam lutando aí pelo reconhecimento, igualdade. E aí eu pergunto, qual a sua avaliação do cenário brasileiro? Sobre o esforço que as mulheres têm feito, né? O cenário brasileiro é muito semelhante, talvez até com algumas características que são próprias da nossa cultura, né? Da nossa sociedade, onde ainda temos preconceitos ou até exclusões, né? Ou tentativas de exclusão que não são tão explícitas às vezes e não parecem, não têm uma cara de preconceito explícito, mas que muitas vezes vem com certo humor ou com
uma coisa um tanto velada e que não condiz com o que é importante para este momento de enfrentamento dos preconceitos, mas não só isso, da transformação da sociedade, porque não basta apenas reprimir os preconceitos e apontar os preconceitos, nós precisamos ter outra ressignificação, precisamos mudar o pensamento também, né? E isso só é possível quando nós colocamos todas as nossas dúvidas na mesa, né? Sobre a mesa, que nós tenhamos o diálogo franco, aberto, mais respeitoso, que nós possamos transformar a cultura antiga em novos caminhos, que nós possamos ter os nossos jovens com menos amarras, menos desses limites que no passado nós tivemos. Mulher não pode fazer isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, ou isso é rosa, isso é azul. Há pouco tempo nós tínhamos até um debate sobre isso, né, sobre que cor as meninas deveriam usar, quer dizer, novamente a gente viveu esses momentos, então, e para isso é preciso conversar mais sobre isso, é preciso tratar disso na escola, na educação, na base da educação, mas também em todo o processo da educação integral, né? Até a pós-graduação, da educação básica até a pós-graduação, que nós vamos tratar não só da educação formal, mas também da nossa educação como seres humanos, como pessoas que estão construindo um mundo melhor ou que pelo menos almejam construir um mundo melhor, né? Então, é diferente dos outros países nesse sentido, porque as coisas não estão tão explícitas e não estão tão assumidas, né? Mas nós temos que lidar com elas da mesma forma. Professora Carolina, em setembro de 2018, um físico italiano, Alessandro Strumia, disse que o baixo número de mulheres na física era a prova de que as mulheres eram inatamente menos capazes do que os homens. E ele sugeriu que cientistas do sexo masculino estivessem sendo discriminados exatamente para dar oportunidade às mulheres, professora. Esse tipo de comentário, né, que a gente até faz, assim, no primeiro momento é risível, é incrível que ele ainda consiga ser dito em 2017, né, no momento em que a ciência não aponta diferenças cognitivas, né, entre homens e mulheres. Mas isso aí é tão interessante, porque agora, por exemplo, a professora Soraya falou sobre os estereótipos, né, os estereótipos, essas questões de preconceito implícito, que essa pessoa nem é implícita, essa pessoa aí foi explícita, né? Mas esse assunto ainda é matéria de debate. Saiu um artigo muito recentemente, em 2025 agora, na revista Nature. Eles pegaram 3 milhões de crianças na França e eles aplicam um teste na entrada da escola, e um teste de matemática, de português, acho que são dessas duas áreas. E eles fazem a seguinte observação, a seguinte análise, que é muito interessante. Eles mostram que no começo, eles aplicam no começo, na entrada da escola, ali pelos 6 anos de idade, 4 meses depois e 1 ano depois. E o que eles mostram, matematicamente, estatisticamente, com relevância estatística, é que na entrada da escola, meninos e meninas têm o mesmo desempenho de matemática. Não tem diferença estatística. Porém, 4 meses depois aparece uma diferença. Os meninos começam a ir melhor. E esse gap vai crescer 1 ano depois. Então, é muito interessante que é muito cedo que a diferença acontece. Mas não tem nada de inato. É uma coisa que dentro da escola já se começa a sentir essa diferença. E aí tem outros estudos que apontam para a questão da autoestima da menina, né? Tem um estudo famoso na revista Science, já há um bom tempo atrás, uns 8 anos atrás, onde eles contam uma história de uma pessoa muito, muito inteligente para uma classe das crianças de 5 anos de idade, e não dizem quem é, não dizem se é homem ou mulher. E perguntam ao final,
vocês acham que essa pessoa inteligente é uma menina ou é um menino? Aos 5 anos de idade, as meninas dizem é uma mulher, e os meninos dizem é um homem, associam ao seu próprio gênero. Porém, quando eles repetem aos 7 anos de idade, meninos e meninas acreditam que uma pessoa inteligente é um homem. Então, entende? É muito cedo que acontece essa coisa da autoestima, né? É dentro da escola, naquele momento de formação muito jovem. Então, assim, as meninas, elas são, de alguma maneira, elas já internalizam essa questão da autoestima, né? Do fato de que matemática não é para elas, né? De que ciências exatas não é para elas, de que elas não são inteligentes o suficiente. E a partir daí a gente começa também a fazer escolhas de carreira que também são estereotipadas, né? Então, assim, não tem nada de inato. É uma questão que a gente aprende ligada muito aos estereótipos que desde cedo a gente é exposto, né? Como sociedade. Meninos e meninas são expostos como sociedade. Então, até hoje, Márcio, isso são questões de trabalhos científicos, né? Que tentam justamente medir quando que acontece o desinteresse, qual é o momento, inclusive porque é interessante que empresas como a Microsoft, eles fazem análise para entender quando que as mulheres perdem interesse na área de exatas, porque tem falta de sentido de engenheiro no mundo. Então, eles chegam a liderar pesquisas para entender quando que acontece, né? E uma das pesquisas que é interessante, que eles fizeram na Europa e na Rússia, com muitas pessoas, é que meninos e meninas têm um interesse parecido até lá os 11, em ciência geral, tá? Até os 11 anos, depois ambos perdem e os meninos vão recuperar lá pelos 18, 17, 18. Isso nos dá uma pista de onde é que a gente tem que agir, né? Mas eu acho que a gente tem que agir muito cedo, tem que agir lá na escola, ali no começo, entrou, ali quando não tem gap, né? Entrou na escola, tem que começar a agir. Mas não é só dentro da escola, é tão cultural. O que a gente está fazendo para fazer com que as crianças tão cedo tem essa diferença, né, de desempenho, tem uma autoestima que muda, né, então, assim, o que a gente está fazendo desde tão cedo? Então, eu não sei essa resposta, né, a gente tenta entender, porque para mim isso está realmente no cerne da questão de por que a gente atrai tão menos mulheres para essas áreas que os homens, né? Professora Soraya, a Krista Cullinan, que é uma escritora científica e historiadora da ciência em Joanesburgo, na África do Sul, ela concentra grande parte da sua pesquisa em questões de ciência e sociedade, gênero e raça. E ela lançou este ano um livro, numa tradução literal, seria Nossa Ciência, Nós Mesmos. E ela se concentrou em 7 mulheres que tiveram destaque na ciência. E uma delas é Ruth Hilbert, que foi a primeira mulher a lecionar biologia em Harvard. E ela ensinou sobre como cientistas, incluindo o Charles Darwin, promoveram estereótipos e mitos sobre a biologia das mulheres. E aí eu pergunto, professora, quais os principais estereótipos que vigoram nos dias de hoje? Bom, ainda tem alguns estereótipos muito antigos, né, que não são novidade, e, portanto, são muito atuais, né, mas porque continuam, como, por exemplo, atribuir às mulheres um estado de ansiedade ou de nervosismo que seria um atributo das mulheres e que dificultaria a tomada de decisões quando nós ocupamos cargos de liderança, né? Então, essa questão do trazer alguns rótulos, né, caracterizar como, ela está nervosa hoje, ela está brava, né? Então, esse tipo de comentário nós não vemos sendo feito desta forma pejorativa para homens, né? E isso ainda é muito atual, muito presente, né? Ou, ela está com dificuldades, então ela não vai conseguir fazer porque é muita coisa para ela,
também, essa frase também é bem frequente, isso é muita coisa para ela, coitada, né? Então, assim, ela não vai aguentar. Então, quando na verdade as mulheres têm aí demonstrado totalmente sua capacidade de realização. A outra coisa é colocar sobrecargas, multitarefas, né, como se fosse algo bom, né? As mulheres são multitarefas, então elas podem fazer 300 mil coisas porque elas conseguem, então vamos jogar mais 100 mil coisas para elas fazerem. Então elas já estão fazendo 300 mil, vamos jogar mais 100 mil para elas fazerem, e isso cria também uma situação de muita cobrança, de muita observação em torno do que as mulheres fazem, e, claro, dificulta as suas trajetórias, as suas carreiras, o fazer destas mulheres. Eu salientaria também, na questão histórica que você colocou, não só alguns dos estereótipos que foram criados no passado, mas também do apagamento, né? Teve muitas mulheres que foram submetidas a um apagamento, porque elas produziram ciência, tem muitos casos, hoje nós sabemos de várias situações na matemática, na medicina, na enfermagem, né, em diversas áreas, na física, né, que as mulheres produziram, na biologia também, as mulheres produziram ciência, foram cientistas, fizeram observações importantes, conceitos, estudos importantes, mas que ficaram escondidos ou que foram realmente tirados delas por homens, que receberam todo o reconhecimento, e as mulheres que tinham feito os estudos ou os conceitos ficaram sem o reconhecimento e ficaram apagadas na história, né? Hoje nós sabemos que tem vários livros falando sobre isso, né? Pesquisas mesmo que demonstraram as mulheres cientistas no século XVIII, XIX, no século XX também, porque ainda no século XX nós tivemos muitas mulheres. Veja, no Prêmio Nobel das áreas de medicina ou das áreas de física, das áreas de ciências, né, propriamente, das reconhecidas como ciência, nós temos pouquíssimas mulheres que receberam o Prêmio Nobel até hoje, né? Neste ano mesmo, se não me falha a memória, foram 2 apenas. Então, é muito pouco, nós precisamos muito mais, né? Precisamos continuar avançando. Existem muitas questões que nós temos que abordar, temos que ter políticas públicas para isso, e temos que mudar a cultura, trabalhar para mudar essa cultura. Professora Carolina, em setembro do ano passado, participando aqui do Contraponto, a professora Natália Pasternak falou sobre o abandono da carreira científica por parte das mulheres, e ela, inclusive, relatou a experiência que vivenciou nos Estados Unidos, quando mulheres estavam abandonando a carreira, já que seria mais barato abrir mão do salário e cuidar dos filhos em casa do que ter que pagar creche para 2 crianças, o que poderia superar, inclusive, o próprio ganho. E a questão da diferença salarial por gênero, como lhe parece hoje, professora? Então, aí tem 2 pontos importantes, né? A questão do abandono da carreira, não só científica, mas em geral, né? Em função dos filhos, da família. Isso é uma questão que, inclusive, é bastante discutida entre economistas, né? Porque tem esse trabalho informal que a mulher não ganha para fazer, mas, assim, se tu fosse botar teu filho na escola, tu estaria pagando, né? Então, ela tá fazendo um trabalho que não é remunerado. E, aliás, não só
com filhos, mas trabalho de cuidados em geral, né, das pessoas mais velhas também recai muito nas mulheres. Então, isso certamente é um problema que é uma das explicações desse efeito tesoura, né, uma das razões pelas quais as mulheres vão perdendo espaço na carreira, é o tempo que elas gastam com cuidado. Então, assim, isso leva a uma diminuição das mulheres, mas a questão do salário é uma questão que eu acho que ainda é um outro aspecto, porque o salário que a gente está discutindo aqui, né, que é o mesmo, é para o mesmo nível de carreira, as mulheres ganham menos. E aqui a gente tem no Brasil, acho que é 30% a diferença salarial, né? Por mesmo nível, ganham menos. Aqui tem várias explicações. Uma delas é o preconceito implícito, tá? Isso tem medida. Tem um artigo que foi enviado foi publicado uma revista conhecida, a PNAS, onde eles enviaram 127 currículos idênticos para uma vaga de chefe de laboratório nos Estados Unidos, esse dado. E eles pedem para os avaliadores julgarem essas pessoas, tá? A diferença dos currículos é o nome da pessoa. Metade dos currículos tem Jennifer, metade tem nome John. E aí eles dizem assim, olha, essas pessoas aqui acabaram o doutorado, querem ser chefe do laboratório, avaliem. E, bom, vários critérios. É muito curioso que a Jennifer, ela é pior que o John em todos os critérios. Ela é menos capaz de orientar, e ela tem um salário menor, porque lá eles indicam o salário que daria, baseado exatamente no mesmo currículo. Então, o mecanismo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, um deles é esse. Duas pessoas com o mesmo currículo, pelo fato de elas serem mulher, elas começam a carreira ganhando menos. Né? Então, assim, é muito interessante que, mesmo que os avaliadores não façam isso porque são pessoas más, eles têm introjetado neles que uma mulher ela é menos capaz que um homem. Então, uma pessoa sai com salário menor. Né? E isso deve acontecer no Brasil. Eu não tenho os dados no Brasil, né, do mecanismo pelo qual isso acontece, mas a gente sabe que as mulheres ganham 30% a menos. Então, assim, são vários fatores, né, que me ocorrem, mas a questão do salário, uma delas é certamente o preconceito implícito que a gente tem, sem contar os explícitos, mas assim, que a gente consegue mensurar, né, é o implícito. Professora Soraya, a senhora falou de apagamento, né? E eu estava me reportando aí ao contraponto do ano passado com a professora Natália Pasternak, e também participou desse contraponto a professora Esther Sabino, né? E ela contou que foi receber uma homenagem em Brasília, e o objetivo era homenagear as mulheres que trabalharam na pandemia no Brasil. E ela então foi ver a relação das pessoas, e aí ela percebeu que faltava o nome da Lair Guerra de Macedo, que foi uma biomédica, pesquisadora, professora universitária brasileira e idealizadora e responsável pelo Programa Nacional de Combate à AIDS, que foi inclusive indicada ao Nobel da Paz exatamente pelo seu trabalho na saúde. E a professora Esther falou então de como se tem uma memória enviesada e incapaz de perceber determinados detalhes, professora. Eu diria que não só memória enviesada, mas perda de memória, né? Nós temos uma coisa de perder a memória muito rapidamente. Isso é um fenômeno, talvez dos tempos modernos que nós vivemos. As pessoas querem tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, a informação não sedimenta, a informação passa de uma forma muito rápida e passageira, né, de maneira bem acelerada. Então, nós temos aí uma questão do mundo moderno, né? As redes sociais não contribuem para isso, a falta de atenção nos processos, também o fato de termos um excesso de exposição e de atuação na internet, tudo isso tem levado a processos muito acelerados, né? Portanto, a informação fica velha muito rápido, né? Hoje a gente tem um prêmio Nobel e amanhã
já esqueceram, esquecemos, todos nós, já estamos vivendo esse esquecimento coletivo e rápido em todos os sentidos e áreas, né? No Brasil, eu diria que isso também é uma característica brasileira, porque antes mesmo dos tempos modernos, nós nunca tivemos muita memória para as coisas, por isso é que é tão importante, como temos visto agora no cinema, se falou muito sobre isso, né, com o Oscar que o filme Ainda Estou Aqui recebeu, se falou muito, foi possível falar muito da memória, da importância da memória, né, porque o filme trata sobre isso, o livro do Marcelo Rubens Paiva, que inclusive o Marcelo vai ganhar o prêmio da Fundação Conrado Wessel na área de cultura, que eu sou curadora dessa fundação, e isso vai acontecer agora no dia 30 de outubro, junto com a professora Mercedes Bustamante, que é uma eminência na área do clima, da área das questões energéticas, das mudanças climáticas, né? E ela estará conosco lá no prêmio, vai receber o prêmio também como cientista. Então, nós temos aí a importância dessa memória, né? Como é importante termos o Sou Ciência, que é um centro de estudos que eu coordeno, junto com o professor Pedro Arantes e a professora Maria Angélica Minhoto, da Unifesp. Esse centro é um órgão complementar da Unifesp, tem diversos estudos e pesquisas. Nós fizemos várias pesquisas de opinião a partir da criação do centro, desde 2021, que começou no auge da pandemia, até os dias de hoje, todos esses estudos que temos feito. E numa ocasião, em 2022, perguntamos, né, fizemos uma pesquisa de opinião, perguntando para a população qual era, entre outras perguntas, tinha uma que era assim: quais cientistas, você se lembra do nome dos cientistas brasileiros? Né? Então, a mesma pesquisa feita em 2019 apenas se lembrava de Carlos Chagas, né? E Oswaldo Cruz, por exemplo, e mesmo assim eram esses os únicos, né, que eram lembrados. E em 2022, quando essa pesquisa foi reproduzida pelo Sou Ciência, felizmente nós tivemos aí a lembrança da Margarete Dal Como, da própria Esther Sabino, da Jaqueline Góes, que foram pessoas, mulheres, que se destacaram. Outros também foram lembrados, mas poucos ainda, Átila Yamarino, a própria Natália Pasternak, mas ainda é muito pouco, né? Temos ali 10 nomes, no máximo, que as pessoas se lembraram porque estávamos na vigência, no auge da pandemia. Hoje, nós até vamos repetir essa pesquisa em breve, é bom fazê-la de tempos em tempos, sobre a valorização da ciência, mas hoje eu duvido que lembrariam desses mesmos nomes. Eu acredito que nós voltaríamos para alguns poucos que estão na TV e outros do passado mais distante. Então, nós temos muita dificuldade em ter esta memória. Por outro lado, vejam só, essa mesma pesquisa mostrou que a carreira que mais cresceu em termos de confiabilidade foi o profissional, né, que mais cresceu em termos de confiabilidade da população foi o cientista. Cresceu 40%. A confiança nos cientistas, mais do que nos médicos, mais do que nos profissionais da área de segurança, que também bombeiros, por exemplo, é uma profissão que tem muita confiabilidade da população, mas mais do que os jornalistas, que também tinham bastante confiança da população,
e muito mais do que os políticos, que nunca conseguiram aumentar a sua confiabilidade junto à população. Você pergunta em diferentes épocas, eles estão sempre, infelizmente, porque a política deveria ser um exercício diário de todos nós, porque nós temos que tomar esse espaço também, porque se nós não fizermos isso, outros vão fazer, né? E a política está em tudo, nós precisamos tomar pé de todas as coisas para podermos sermos autônomos em relação ao pelo menos sermos responsáveis pelos nossos destinos, pelos rumos que nós estamos tomando aí no nosso país e em diferentes áreas. Então, a memória é realmente uma questão que, no caso brasileiro, nós precisamos de mais educação, mais na base, novamente. Por quê? Falta educação em ciência também, né, no caso dos cientistas. Não temos educação em ciências em todas as escolas. A ciência precisa estar mais presente na lembrança dos brasileiros e brasileiras, na vida cotidiana, porque tudo que nós fazemos envolve a ciência. Todos os desenvolvimentos que nós temos hoje da vida moderna, as tecnologias, foram resultados de pesquisas, de conhecimentos que foram gerados a partir de muito estudo e muita ciência. Então, é preciso trazer mais para o dia a dia e para o cotidiano da educação e mesmo da vida humana em todos os seus aspectos. Professora Carolina, um estudo internacional sem precedentes sobre igualdade de gênero na ciência foi conduzido pela Ipsos em nome da Fundação L'Oréal e envolveu 5.200 cientistas em 117 países. E o estudo, que entrevistou homens e mulheres, explora o sexismo e também o assédio sexual no mundo científico, avaliando aí o seu impacto. E o resultado aponta que uma em cada duas, 49% de mulheres cientistas, dizem que experimentaram pessoalmente pelo menos uma situação de assédio sexual durante a sua carreira. Bom, a propósito do seu projeto Meninas na Ciência, seria preciso treinar as meninas da ciência sobre esse tema no universo científico, visando reconhecer o assédio para sair do que se convencionou achar normal. Por exemplo, foi só um comentário, foi só um abraço, foi só uma mão na perna. O que pensa a respeito? Então, Márcia, essa pergunta é muito relevante, né? Nós fizemos uma pesquisa assim, análoga, né? Em 2018, aqui na URGS, a gente fez um questionário que abrangeu estudantes, professores e técnicos, e os dados são alarmantes. Então, era um questionário de resposta, como eu diria, não aleatória, respondia quem quisesse. Então, assim, os dados, né, não tem uma amostra nesse sentido aleatória, mas a gente teve resposta de 1/4 de professores, 1/4 de técnicos administrativos e, se eu não me engano, 1/8 de alunos, né? Mais ou menos essa média. E o que a gente observa é que assédio moral é muito comum, assim, é da ordem de 40% de quem respondeu já sofreu assédio moral, e o assédio sexual é da ordem de 15%, tá? Então, e isso a gente escolheu não definir assédio, a gente pensou, vamos deixar todo mundo responder o que sente, né? Assim, era a percepção de assédio. E o que a gente também observa nessa pesquisa, que é uma coisa muito comum, assim, a gente observa, nossos dados são muito condizentes com as pesquisas que existem análogas no resto do mundo, é que assédio não é distribuído de maneira igual para todo mundo. Então, ele tem perfil, ele acontece mais com mulheres, mais com pessoas negras, mais com pessoas não homossexuais, não heterossexuais, né? Então, homossexuais e bissexuais, etc. Então, assim, assédio tem perfil, né? E ele é muito frequente. E tem um outro dado que a gente descobriu, que assédio é invisível, não é denunciado, porque as pessoas, primeiro, não sabem onde denunciar, têm medo do assediador, por causa da hierarquia, né, em geral,
Então, assédio é um não assunto. Então, assim, eu tenho boas e más notícias. A má notícia é que ele ainda é um não assunto. E eu acho, e é um grande problema, o meu sentimento é que as instituições não sabem lidar com esse tema. Tá? Então, assim, a gente tem a ouvidoria, né, que deveria tratar as questões, quando tu sofre um assédio, então qual é a recomendação? Reclama na ouvidoria, né, vamos tentar chegar no assediador, mas é muito complicado, porque chega no departamento, é o teu colega que fez, né? Então, assim, é muito acobertado, né? Quando chega, a maioria não chega, porque as meninas e as pessoas não denunciam. Então, assim, tem um problema de não saber o que fazer, né? Quando chega a notícia, quando acontece o fato, mas a boa notícia, Márcio, é que no caso das mulheres, a nova geração é muito ligada. As meninas são muito feministas e elas vão te dizer assim, ó, lugar de mulher onde elas querem estar, tá? Então, assim, já existe uma geração que reconhece assédio. Claro que não sempre continua acontecendo, né? É uma coisa muito frequente, mas elas já são muito mais ligadas do que eu fui, por exemplo, tá? Então, fatos que aconteceram na minha universidade, por exemplo, piadinha de professor, né, que vai dizer assim, mulher, você entra na universidade para achar marido, né, que é uma chamada microagressão, eu escutei quando era aluna. E eu achei aquilo, assim, normal, desde sorrir, né, junto com a turma, dei risada junto com a turma. Hoje, o professor que tenta fazer isso é denunciado. Não que muita coisa vai acontecer com ele, porque ainda quem lidera os departamentos são as pessoas mais antigas. Mas a minha sensação é que a nova geração já não tolera tanto, né? Então, assim, reclama mais, denuncia mais, elas têm grupos feministas que discutem, né? Então, existe essa coisa que é positiva, mas se discute muito também, e aí já tem muitas universidades que fazem cartilhas. O que é assédio? O que é assédio moral? O que é assédio sexual? Qual é o fluxograma que tu tem que seguir quando tu sofre um assédio? Né? Então, é um assunto que já é mais debatido, que já se tem mais noção do que é, mas ainda é muito invisibilizado, sabe? Então, assim, já é um debate, né? Mas é um assunto, não sei se é um assunto tabu, mas é um assunto que eu percebo como ainda engatinhando nas instituições, tá? E é um problema enorme. Então, isso faz parte daquilo que eu estava comentando no começo, né? Que é o ambiente acadêmico, é o ambiente de trabalho que vai corroendo. Por que as mulheres vão largando também? Isso também é medido. Porque elas não sentem que o ambiente é para elas, né? Então, se tu tem um professor que desde o começo, tu já chega, imagina, você chega num curso de física, né? Inicialmente tem lá 15% de mulheres, uma turma de 50, tu vai ter talvez 15 mulheres, né? Então, assim, 30% de mulheres nesse caso. O professor tem essas piadinhas machistas, os alunos os colegas dão risada, né? Depois ele chega. Então, assim, isso tudo vai corroendo o ambiente, né? Então, isso é uma questão muito relevante, né? Então, que a gente está tratando, mas ainda, eu diria, lentamente. Então, isso que a Carolina coloca, professora Soraya, é confirmado, inclusive, por essa pesquisa da Ipsos, mostrando que, para 65% delas, a situação de assédio sexual que enfrentaram tiveram um impacto negativo no seu envolvimento com ciência e também na própria carreira. No entanto, pouco mais da metade das vítimas de assédio sexual, 53%, falaram sobre isso, com apenas uma em cada cinco, 19%, falando dentro da sua instituição. Afinal, qual que é a principal dificuldade de se falar sobre o assunto, professora? Eu concordo com a Carolina, é um não assunto, né? É um tabu ainda, né? Para muitas mulheres. E qual é o problema? Porque são poucos lugares ou que têm protocolos ou que possuem fluxos e processos para lidar com isso, porque tem que ter um fluxo claro, tem que ter um protocolo claro, né? Não pode ser aleatório, tem que ter regras para poder fazer uma denúncia e não ser
submetida a uma tortura ou mesmo a uma situação de chacota, né? Então, existe ainda muito preconceito e as instituições precisam se esmerar em fazer isso, porque ainda está muito aquém, né? É preciso ter espaços de discussão, mas também não só discussão. Hoje eu vejo, Carolina, que tem muitas, as meninas, as mulheres hoje estão mais, têm mais coragem, mais, elas se sentem mais seguras para falar, porém eu vejo os movimentos muito fragmentados, é preciso ter uma organização, é preciso ter também uma documentação, dados, né, e apresentar propostas de enfrentamento, não apenas denunciar, né? Então, como é que nós vamos enfrentar? Não basta só denunciar o racismo, nós temos que atuar para que ele não aconteça, ou se acontecer, para que tenhamos punição, né? E a mesma coisa com a questão das mulheres, com as mulheres que são submetidas a algum tipo de violência ou algum tipo de assédio que resulta, sim, numa agressão. Às vezes a agressão não é física, mas é agressão, né? Então, é preciso ter protocolos claros, e para isso a instituição precisa ter um debate franco, e os gestores, as gestoras precisam se dedicar a isso, e ter formas de combate dentro da legislação também, né? Ter assessoria das procuradorias, e é possível estabelecer políticas dentro no caso das universidades, que é o nosso espaço aqui de atuação, que nós estamos conversando, que políticas internas que deem sustentação para as pessoas que querem ser defendidas e também que querem enfrentar o assédio ou a violência. Nós estamos no finalzinho do programa, mas gostaria de ouvi-las sobre a questão do pareamento, ou seja, aquela participação de maior equilíbrio de gênero na ciência, seja até em participação de mesas de eventos, como em cargos de liderança, e hoje a presença majoritária de homens. E aí, Carolina, eu pergunto, é possível uma responsabilidade compartilhada? Olha, a gente tem, assim, é um assunto também complexo, porque uma consequência disso, né, Márcio, é que as mulheres são ultra sobrecarregadas. Porque quando a gente tenta criar uma mesa, por exemplo, né, vamos fazer bancas de concurso, bancas de defesa disso, banca daquilo, tem que ter mulher, ou tem que ter pessoas negras, a gente tenta fazer diversidade. Então, tu pode imaginar que tem um período, né, até chegar à equidade, que as mulheres ficam muito sobrecarregadas. Porque se tu tem 100 homens na sala e 10 mulheres para escolher, a gente é muito convidado para participar de todas as comissões, né? Então, as poucas que sobreviveram estão trabalhando muito, né? Então, escrevendo projeto, participando de banca, participando para tentar chegar. E é muito importante que tenha. A gente reclama que tenha, a gente quer ser referir de artigo, a gente quer trabalhar em banca de concurso, porque é importante. Mas fato é que acaba sendo complicado, né? Então, a dificuldade hoje é que, enquanto a gente está buscando uma equidade, tem essa questão, né? Então, as mulheres estão fazendo um trabalho, sei lá, multiplicado por vários. Quem dirá as pessoas negras, né? Porque ali a coisa é mais grave ainda. A gente tem no meu departamento um professor negro, né? Então, tu pode imaginar que a gente tenta ele, em tudo que é comissão, ele obviamente não pode estar. Mas é uma busca, é uma tentativa. Contraponto, professora Soraya. Eu concordo com a Carolina, é isso, e nosso papel vamos continuar trazendo esse debate, falando sobre isso, vamos aguentar aí o impacto, né, como a Carolina falou, porque é uma transição também, né, nós
teremos mais mulheres, teremos mais abertura para muitas coisas, mas também é importante, volto a dizer, né, ter os dados, trabalharmos com evidências, né, já somos cientistas, então trabalhar com evidências e com a pesquisa para que nós possamos, de fato, demonstrar, não só falar, demonstrar, mostrar, e, ao mesmo tempo, pensar soluções, né? Porque não podemos só falar sobre... Falar é importante, tem que ser feito, tem que ser falado. Denunciar também, no caso das situações que requerem denúncia, mas é preciso também pensar as soluções e trabalhar em todas as esferas, aí na gestão da universidade, na sala de aula, nos espaços universitários, fora da universidade, com os gestores, com os políticos, com todas as esferas que nós pudermos, para que nós possamos, de fato, ter uma transição mais rápida e o lugar da mulher onde ela quiser, né? Como disse a Carolina, é isso que nós falamos agora, mas para isso é preciso ter estratégias também. E nesse sentido, tenho certeza que nós teremos tem muitas mulheres trabalhando, muitas mulheres corajosas, e não vamos esquecer do prêmio Carolina Bori, que nós vamos ter a premiação, vai ser no dia 11 de fevereiro, na semana do dia 11 de fevereiro, que é, como você bem lembrou, Márcio, o Dia Internacional da Mulher e das Meninas na Ciência. Então, é importante sempre trazermos essa data. A data nos faz pensar, nos faz refletir, é uma forma de congregar, não é apenas uma data, né? As datas, elas são importantes porque elas são símbolos, e esses símbolos fazem com que nós tenhamos mais reflexão, mas ao mesmo tempo mais ação. Muito obrigada. Professora Soraya Smaili, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professora. Eu quem agradeço. Muito obrigada. Professora Carolina Brito, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Carolina. Obrigada, Márcio, por esse espaço, né, por essa conversa tão importante, e por saber, Soraya, que tu é coordenadora desse instituto que eu adoro, sou ciência, sou seguidora, e leio sempre o que vocês estão postando ali, porque realmente vale a pena, tem um monte de pesquisa legal. Bacana, obrigada, Carolina, foi ótimo saber do programa. Eu já conhecia o programa de vocês, conheço também a reitora Márcia, já tinha falado em outros espaços. É algo que precisa ser reproduzido em outras universidades também. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo a gente ter esse encontro, viu, Márcio? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado às nossas contraponteadoras, muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana. Até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br